A pergunta de US$ 1 milhão é o que esperar desse novo governo? Será que o governo Lula 3 vai ser parecido com o governo Lula 1, onde a gente teve prosperidade e crescimento econômico? Ou será que a gente está mais próximo do que foi o governo da Dilma, um governo marcado por escândalos, por recessões, marcado por intervenções na economia? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Eu vou te explicar as diferenças estruturais entre o momento atual e o que o Lula teve em 2002 e também como posicionar o seu portfólio comparando o que nós temos hoje com o que nós tivemos no passado. Meu nome é Renan Zanella, sou consultor CFP, analista CFA. Se você se interessa por economia, finanças e investimentos, inscreva-se no canal e fique até o final, que eu tenho certeza que esse vídeo vai elucidar o seu conhecimento e com certeza você vai conseguir tirar aplicações práticas desse ensinamento. Vamos lá! Antes de mostrar alguns dados e tabelas que eu separei para você, é importante entender que por mais que um político tenha ideias muito boas ou ideias muito ruins, e o mesmo se aplica a um partido em geral, um governo ele vai ser marcado por aquilo que ele herdou dos governos passados e o Brasil ele não é uma ilha. A nível internacional, a participação do Brasil, seja comparando o nosso valor de mercado da Bolsa, seja comparando o nosso PIB, seja comparando a nossa renda fixa, tudo que nós temos a nível internacional, nós somos apenas um pequeno peixe num grande oceano. Isso é importante porque o cenário externo também impacta a nossa economia. Você vai entender o porquê que isso é tão importante nesse momento. Então, perceba nessa tabela, a primeira coisa que eu quero te mostrar é comparar o que nós tivemos no ano de 2022, o ano onde o Lula foi eleito pela terceira vez, e no ano de 2002, onde ele foi eleito pela primeira vez, as principais variáveis do nosso país e como que ele se comportou naquele período e o que parece que ele está fazendo agora. A primeira diferença, e talvez a mais importante delas, é com relação à razão dívida-PIB, o indicador de endividamento de um país, que em 2002 se encontrava próximo de 50% e em 2022 próximo de 90%. Existe uma diferença aqui entre a metodologia nacional e a metodologia internacional empregada pelo FMI, a gente pode falar disso em outro vídeo, mas fato é que hoje a economia brasileira se encontra num patamar de endividamento muito alto e muito acima dos seus pares emergentes. Então, o Brasil ele tem um nível de endividamento que é similar a outros países desenvolvidos, mas é muito superior a outros países emergentes. Talvez essa seja a principal causa pela qual nós temos juros hoje, tanto nominais quanto reais, muito altos, pela qual nós temos muita insegurança para investir, insegurança para fazer novos investimentos, porque a trajetória da dívida PIB ela é uma trajetória exponencial que ela continua aumentando e nós não temos nenhum sinal de melhora, principalmente desde que o arcabouço fiscal, que englobava principalmente o teto de gastos, um arcabouço que tinha suas falhas, mas ajudou muito o país desde 2018, desde 2019, desde que ele foi exterminado, o risco fiscal voltou à pauta. Então, a dívida hoje que o Lula pegou é muito diferente da dívida que ele pegou em 2002. Segundo ponto muito importante é o resultado primário. Em 2002, a gente teve um resultado primário de 3,2%, enquanto que em 2022 o resultado primário foi de 1,3%. Para 2023 já se projeta um déficit próximo de -1% a -2%. Então, importante lembrar que em 2003 o Lula herdou um superávit primário de quase 3% do governo FHC. Então, o FHC a gente poderia discutir também, trazer um vídeo aqui só para discutir o governo do FHC, mas no seu segundo mandato ele teve ali uma política fiscal muito mais assertiva, conseguiu conter os gastos, aumentar a arrecadação e o Lula conseguiu herdar isso. Então foi algo muito positivo que hoje é diferente. Vale citar também que o crédito em percentual do PIB em 2002 era de 26%, enquanto que em 2022 era de 54%. Além disso, quando o Lula assumiu o governo em 2003, o mercado de crédito brasileiro era muito pouco desenvolvido. Então, como ponto positivo, uma das benfeitorias que ele fez foram medidas micro, não macro, que possibilitaram o desenvolvimento do mercado de crédito. Então a gente teve o desenvolvimento do patrimônio de afetação, que ajudou no mercado imobiliário. A gente teve a criação do crédito consignado, que foi super importante. Então tudo aquilo foi responsável por um boom na economia e ajudou na expansão, por isso que o Brasil cresceu tanto no primeiro governo do Lula. Já agora, o que a gente tem é o nível de endividamento das famílias é o mais alto da história, supera
a bolha de endividamento, a bolha de crédito que a gente teve entre 2014 e 2015. Então existe pouco espaço para as famílias tomarem novos empréstimos. Além disso, a renda comprometida das famílias com juros da dívida hoje é de quase 1/3, e por causa do nosso risco fiscal, que tem a ver com endividamento, que tem a ver com o resultado primário que a gente já conversou aqui, os juros estão muito altos. Então a gente tem famílias endividadas, a gente tem um juros muito alto. Então o fardo da dívida está cada vez maior. Então o que foi uma variável muito importante para o Lula conseguir ter um bom governo no Lula 1, não é uma variável que vai ajudá-lo no Lula 3, pelo contrário. Quarto ponto é com relação ao saldo em conta corrente em percentual do PIB, que foi de menos 1,9% em 2002 e em 2022 foi de menos 2,9%. E talvez um dos pontos mais importantes, que menos eu vejo sendo explicado por aí, é a participação da China no PIB global. Então, em 2002, a China representava 8,2% do PIB e em 2022 ela representou 18,6%. E por que isso é importante para nós, brasileiros, para o nosso país? Porque a China é o nosso principal parceiro comercial. Vale lembrar que foi entre 2001 e 2002 que a China entrou na Organização Mundial do Comércio. Então, naquela época, o Lula pegou a fase de maior expansão da China. Isso foi muito bom para as commodities, isso foi muito bom para as nossas exportações, que acabam influenciando no nosso resultado primário, no câmbio, em todas as variáveis da nossa economia. O que a gente tem de 2023 para frente? É uma China que começa a ver a sua população encolher. Então, em 2002, a população da China ela já decresceu, algo que tem consequências demográficas e consequências econômicas muito graves. A China tem os seus próprios problemas políticos em termos de centralização, ditadura, problemas econômicos. A China começa a ter também problema de inflação, algo que não existia, pelo contrário, a China exportou deflação para todo mundo. A China tem um problema muito grave do seu setor imobiliário. Então a China, que foi um grande propulsor de crescimento para o Brasil, agora começa a ter ventos desfavoráveis e isso deve impactar a nossa economia de forma negativa. Então perceba que aquilo que o Lula tem hoje é muito diferente do que ele pegou no Lula 1. Então ele teve uma situação do FHC que deixou tudo redondo e principalmente um cenário externo que corroborava para que os emergentes, e nesse caso o país, o Brasil, fosse um grande destaque. Se ele tentar aplicar a mesma política do Lula 1 no Lula 3, ele vai falhar miseravelmente. Então, com o que o Lula se parece mais? Será que ele se parece mais com a Dilma? Também não é tanto o caso. Por quê? Existem 3 diferenças principais que separam o Lula 3 do que foi a Dilma. Primeiro, o que nós estamos vendo agora é uma tentativa de ajuste fiscal. Então o governo está gastando mais do que ele arrecada, ele precisa fazer um ajuste fiscal e o que ele está fazendo é aumentar a arrecadação. Isso é longe de ser algo positivo, afinal você está tirando dinheiro da população, aumentando mais impostos, mas é um certo ajuste fiscal. No caso da Dilma, o que a gente teve foi que os gastos cresceram, mas a receita cresceu muito menos. Então, a Dilma, ela aplicou a desoneração da folha de pagamento, a ampliação do Simples, desoneração de alguns setores específicos, como foi o setor automotivo. Então, a Dilma teve um aumento dos gastos e redução da receita. Agora, o que nós estamos vendo, pelo menos nesse início de governo, é um aumento dos gastos, o que não deveria ocorrer, mas já que está ocorrendo, a gente está tendo um aumento das receitas. Segundo ponto, e super importante para o momento que a gente está vivendo, na época da Dilma houve corte de juros artificiais, então a taxa Selic ela foi reduzida na canetada, enquanto que agora, por mais que tenha uma super discussão, por mais que eu não sei por quanto tempo isso vai perdurar, a gente tem um Banco Central independente. Então a gente tem um governo gastão, um governo que quer fazer o Banco Central reduzir a taxa de juros na marra, então vai na TV, critica, a Glaze critica o presidente do Banco Central, o governo está se unindo para tentar minar a força do Banco Central, mas por enquanto nós temos um Banco Central independente, autônomo, que ele escolhe qual é a nossa taxa de juros e com isso, dado toda a situação de risco e de incerteza, a taxa de juros ela está muito mais alta do que foi no governo da Dilma. E por último, a terceira diferença é que no caso da Dilma, a gente teve o uso dos bancos públicos para expansão. Então, uma forma de estímulo que o governo pode utilizar é utilizar banco público como o BNDES, como Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e outros bancos. Foi nessa época que surgiu também a campanha dos heróis nacionais, aquelas super empresas que no final o que nós vimos foram muitas fraudes, perda de competitividade, perda de participação do mercado de capitais nas emissões de dívida.
Agora isso deve voltar a acontecer, mas numa magnitude muito menor, porque existe uma certa governança nessas empresas. Então existe uma grande diferença entre o que é o Lula 3 e o que foi a Dilma 2. Logo, a gente pode estimar que o Lula 3 vai ser muito mais parecido com o que foi o Lula 2, mais ou menos, onde a gente não vai ter a pujança do Lula 1, a gente ainda não vai ter todos os erros e desgraças da Dilma 1 e Dilma 2, mas a gente começa já a ver um certo problema como foi no Lula 2. E por último, como eu falei logo no início desse vídeo, eu quero que ele seja prático para você poder aplicar o seu dinheiro. Então eu trouxe uma tabela muito interessante que compara os juros nominal, a inflação e os juros real anualizado do Lula 1, 2, Dilma 1, Temer e Bolsonaro. O que é importante para quem investe? É sempre a última coluna, que é a coluna dos juros real. Então, para você, investidor, o que vale no final do ano, no final do dia, é o juros real que você obtém na sua aplicação. No Lula 1, nós tivemos um juros nominal muito alto, muito superior ao que nós estamos vendo hoje, só que ninguém fala disso. Uma inflação relativamente controlada, nós tivemos medidas fiscais que foram acertadas, nós tivemos um controle fiscal, nós tivemos o Palocci ali que acabou fazendo o que precisava ser feito, o Meirelles que elevou a taxa de juros e a taxa de juros real ficou muito alta, ficou em 11%. Já no caso da Dilma, que a taxa de juros foi reduzida na canetada, a taxa de juros real ela foi muito baixa, foi de 3% a 4%. No caso do Temer, foi uma taxa de juros real controlada, bacana. No caso do Bolsonaro, a inflação explodiu, principalmente ali por causa da pandemia, então a taxa de juros real ela foi zero ou quase negativa. Daqui para frente, o que a gente pode esperar? Enquanto o nosso Banco Central for independente, a taxa de juros real deve permanecer alta. Então, hoje a taxa de juros real ela é próxima de 7 a 8%, uma das taxas mais altas do mundo. Então, nesse cenário, vale a pena uma exposição mais em títulos de renda fixa pós-fixados, títulos atrelados ao CDI, de preferência de curto prazo com liquidez. Se a gente tiver uma inversão e a gente tiver clareza de que as taxas de juros serão reduzidas na canetada, clareza de que a inflação vai voltar a acelerar, como nós já temos alguns sinais aí para o final desse ano, aí vale a pena uma mudança de carteira e ter títulos mais atrelados à inflação. Então a minha sugestão para você é refletir bem, pausar, olhar, entender o que essa tabela está dizendo, porque existem aplicações muito práticas dela, como eu acabei de te falar. E eu deixo um convite também, se você se interessa por renda fixa, se você quer dominar a renda fixa brasileira, mas também a renda fixa internacional, a renda fixa americana, na descrição desse vídeo vai ter um link para você conhecer o treinamento Dominando a Renda Fixa. Clica lá, veja todos os detalhes e qualquer dúvida que você tiver, eu estou à disposição. Deixa aqui nos comentários se esse vídeo foi útil para você. Se você tem algum ponto a acrescentar com relação a esse Lula 3, que talvez não foi colocado nesse vídeo, algum outro ponto dos governos passados que você quer acrescentar, e a gente vai discutindo nos comentários, sempre de forma cordial e respeitosa, para expandir o crescimento de todos. Até a próxima!